Continuando, a número 11 está perguntando lá assim: quantos versos o poema Peixinho apresenta? Como que vai ser a resposta completa? O poema Peixinho apresenta, aí vocês vão ver quantos versos que daí vocês vão completar. Como que nós vamos saber o que é o verso do poema? Aí nós vamos pegar ali a folhinha da definição, volta lá na folhinha de trás e tá lá assim, ó, vamos ler novamente. Poema é um gênero textual que exprime sentimentos, emoção, sensação com temática do cotidiano da criança, podendo ser uma narrativa. Apresenta as seguintes características: escrito em versos, linhas. Então, nós vamos circular aqui. Então, os versos são linhas. Se lá está perguntando quantos versos tem, o que nós vamos fazer? O que podemos fazer para ficar mais fácil? Vamos colocar o númerozinho em cada linha. Vamos colocar lá? Número 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, linha 7, linha 8, linha 9, linha 10, linha 11, linha 12, linha 13 e linha 14. Então, quantos versos tem? Quantas linhas tem? Aí nós vimos que temos 14 versos ou 14 linhas neste poema. Então, daí vocês vão escrever lá. O poema Peixinho apresenta, daí vocês vão colocar quantos versos. Agora lá, o poema tem 2 estrofes, 3 estrofes, 4 estrofes, 5 estrofes. Vocês lembram o que é estrofe? Tá lá, vamos voltar lá na definição. Tá lá embaixo, ó. Continuando a nossa leitura, tá falando, ó. Pode vir em uma ou mais estrofes. O que é estrofe? Conjunto de versos. Olha aqui, está explicando o que é estrofe, que é o conjunto de versos. É esse montinho que fica, ó. É um montinho de linha, dá um espacinho. Outro montinho de linha, dá outro espacinho. Outro montinho de linha, outro espacinho. Então, esses são os estrofes. São quando tem várias linhas juntas, aí tem outro espaço. Aí muda para outra estrofe, que é um monte de linha junto, dá um espaço. Muda para outra quantidade lá de linha junto e dá outro espaço. Então, vamos ver quantas estrofes nós temos? Nós temos 1, 2, 3 e 4 estrofes aqui no nosso poema chamado Peixinho. Aí depois nós temos lá assim, ó. Encontre no poema a palavra que rima com mágoa. Então, qual que é a palavrinha que está rimando com água, mágoa, lá no poema? Lagoa. Você vai ver qual que é a palavrinha que está rimando com lagoa lá no poema. Brincar. Vai ver qual que é a palavrinha que rima com brincar lá no poema. Aquário, então nós vamos ver qual palavrinha que rima com aquário lá no poema. Normalmente, quando a gente tem rima, vai sempre terminar com sempre vai ter o sonzinho parecido com a última sílaba da palavra. E a número 14 está pedindo para ilustrar o poema. Como que nós vamos ilustrar o poema? Primeira coisa que nós vamos fazer é o espaço que acontece o poema. Qual que é o espaço que acontece o poema que nós pintamos ali de verde escuro? Vamos ali ver? Ó, nós pintamos o espaço de no fundo de um aquário. Então, o que vocês vão fazer? Vão ilustrar como?
fazer um fundo, um aquário e vai desenhar lá no fundo. Quem que vai estar lá no fundo? O personagem. Então, é a segunda parte, é o segundo ato que vocês vão ter que fazer para ilustrar o poema. O tempo, como que é o tempo que tá? Tá no dia do seu aniversário. Como que vocês vão representar o dia do aniversário do peixinho aqui? E a ação, o que que ele fazia? Qual que tá falando que ele mais fazia ali? Não tá lá no início? O peixinho chorava e chorava. Então, essa é a ação do peixinho. Então, como que vocês vão fazer? Vão fazer aquela carinha mais tristinha, pode colocar derrubando lagrimazinha ali mesmo no próprio aquário. Aí pode colocar o desenho dele lembrando dos priminhos, dos irmãozinhos, dos sapinhos, lá daquela vida de peixe tão boa lá na lagoa. Então, eu quero que vocês façam um desenho bem bonito, desenhar bem bonito e pintar também bem bonito, que eu tô vendo que vocês não estão caprichando nessas ilustrações, ok?